E ela está aqui, aceitou nosso convite, é médica coloproctologista e hoje vai tirar algumas dúvidas sobre câncer de intestino. E é a nossa convidada, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso de receber você aqui para a gente falar sobre um assunto que mexe com a cabeça de muita gente, mas tem tantas dúvidas, né? E aí a gente bate esse papo justamente já para ir explicando para quem está em casa o que na verdade é o câncer de intestino e como ele acontece, né, acomete aí na vida das pessoas e como elas podem ser ajudadas, não é isso? Obrigada pelo convite, dona Vanusa. O câncer de intestino hoje é uma doença que infelizmente vem crescendo muito no Brasil e no mundo. Nós temos hoje como principais tipos de câncer, na mulher o câncer de mama, no homem o câncer de próstata. E logo a seguir, nos dois gêneros, já vem o câncer de intestino. Então vem crescendo bastante. Geralmente é um câncer que está associado ao nosso estilo de vida, alimentação, né? Como que você se alimenta no decorrer da sua vida, se faz atividade física, se ingere bebida alcoólica. E também tem um caráter hereditário. Algumas pessoas têm história familiar de câncer de intestino. Então hoje nós temos uma média de 40 mil novos casos por ano no Brasil de câncer de intestino e isso só vem infelizmente crescendo. Quando a gente fala do câncer de intestino, é como a doutora falou, eu nunca imaginei que se falasse tanto de câncer de intestino como nos últimos tempos. E aí todo mundo, todos os médicos que passam por aqui, eles falam de alimentação, eles falam de exercício físico e a gente tem percebido também que a qualidade de alguns alimentos é mais difícil da gente encontrar hoje no mercado. Ou muitas vezes a gente encontra, mas às vezes passa despercebido. São alimentos que a gente sabe que tem uma durabilidade não tão grande, porém são saudáveis. E aí eu fico imaginando o que pode provocar mais ainda esse câncer de intestino. É muito importante a gente perceber que teve uma mudança no perfil da nossa alimentação, que coincidiu com esse aumento do número do câncer de intestino. Antigamente a gente tinha uma alimentação mais natural, você plantava no quintal de casa, você mesmo cozinhava e isso melhorava o nosso funcionamento do intestino. Hoje em dia, pessoas constipadas, que têm alteração do funcionamento do intestino, têm um risco maior de câncer de intestino e também, pensando na alimentação, quem se alimenta de poucas fibras, quem não come muita fruta, muita verdura, isso impacta nesse risco e também os alimentos ultraprocessados. Como a gente não tem mais aquele tempo de preparar e tudo, a gente acaba fugindo para a praticidade dos alimentos prontos, dos alimentos industrializados e alguns dos produtos que são usados para manter esse alimento durando mais tempo acabam impactando a saúde do intestino e predispondo o câncer. Doutora, falar sobre esses alimentos processados, ultraprocessados, eu não sei como é que a gente vai conseguir resolver essa situação. Porque assim, os médicos falam, o mundo inteiro respira essa informação. Acho que se hoje a gente for para as redes sociais, você vai ver que praticamente o mundo está falando da não qualidade de saúde por causa dos alimentos ultraprocessados. Eu não sei o que o Brasil vai fazer, o que as empresas vão fazer para trazer essa qualidade mais para perto da gente. Mas está praticamente declarado que esse tipo de alimento faz mal. Então, acho que o primeiro passo é esse, é orientar, consciência das pessoas, né? É conscientizar as pessoas que não é só um detalhe, aquele tempo que você ganha, aqueles 5 minutinhos que você ganha porque está só abrindo um pacote, sim, vai impactar diretamente sua saúde futura. Tem que parar de ser preguiçoso. Tem que parar de não querer ir para a cozinha. Ou de só priorizar a saúde, né? Verdade. Às vezes a gente prioriza algumas coisas na nossa vida e esquece de que a nossa saúde tem que ser uma prioridade. Pois é, porque assim, a pandemia, ela veio de uma certa forma para trazer uma situação que foi positiva e muito negativa no sentido da não qualidade de saúde das pessoas. Trouxe consciência para alguns e para outros nem um pouco de consciência, porque o momento, a gente precisa falar sobre isso, o momento foi difícil, a gente sabia que tinha situações que a gente não podia sair de casa, que a gente tinha que pedir os alimentos para eles chegarem até nós, até aí tudo bem, mas já passou. A gente não pode viver de uma época que passou e que agora a gente precisa pensar muito em recuperar essa saúde, recuperar esse tempo que você passou muito tempo recebendo os alimentos dentro de casa. Ninguém está dizendo que você não tenha que receber os seus deliveries, mas eu acho que a gente tem que pensar
em ficar em casa também preparando a nossa alimentação. E o que dá a regra, o que dá o tom, Sim. é o padrão. Se você come todo dia certinho sua fruta, sua verdura, seu alimento com fibra, sua aveia, alimentos que são bons para a saúde como um todo intestinal, e uma vez ou outra você Sim, até come mais um prazeroso, né, embutido, um ultraprocessado, ok. O problema é quando a gente inverte essa ordem e vive basicamente de uma alimentação industrializada. Sim. E a fruta e a verdura vira exceção. Pronto, porque quando você que está em casa mudar esse hábito, as empresas vão mudar também. Que, felizmente, a gente já está tendo uma mudança nessa consciência de muitas empresas, né? Verdade. E aí, como o próprio Ed estava dizendo, mostrando ali com a mãozinha, cortar mais do que verdadeiramente abrir pacotes, né? Não é verdade? Exato. Aí tem tipos de intestino, de câncer de intestino? O câncer mais comum é o adenocarcinoma. 95% dos pacientes, né, tem vários tipos de câncer no intestino, mas esse tipo é o que predomina. E o que é importante, você falou de como ajudar esse paciente, Sim. O que é importante é que é um câncer que na grande maioria vem de pólipos. Ele vem de lesões pré-malignas. E aí vem o papel desse cuidado com a saúde. Além de você cuidar da sua saúde e evitar desenvolver essas lesões, a gente também pode prevenir esse câncer com consultas periódicas, com coloproctologistas, né, com seu médico, a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos, tanto homens como mulheres têm a indicação de procurar atendimento médico para fazer a prevenção, que a gente chama o rastreio do câncer coloretal. Existem sintomas para esse câncer do intestino? Esse é o problema. Os sintomas do câncer do intestino, quando aparecem, geralmente são tardios. É quando a lesão já está muito grande, já está evoluindo, o que torna o tratamento mais desafiador e o risco, né, de vida para o paciente, de evolução ruim, maior. Então, como no início ele é assintomático, ele não dá nenhum sintoma, as pessoas acabam deixando passar e só procuram ajuda quando o caso já está grave. Por isso que o ideal é buscar a prevenção, é conscientizar os pacientes que mesmo sem estar sentindo nada, eles precisam buscar o médico, precisam fazer exames de rastreio. Pronto, doutora, vamos falar de preconceito. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de procurar um profissional para fazer exames relacionados ao intestino, né? Aí a gente chama a atenção da população sobre os momentos dessas prevenções, pelo menos uma vez por ano. O ideal é, a partir dos 45, você fazer o primeiro exame de rastreio. A gente indica a colonoscopia por ser o que a gente chama de padrão ouro. É o exame que eu consigo diagnosticar as lesões pré-malignas e ressecá-las. Então, eu estou evitando que aquela lesão, que pode um dia virar câncer, chegue nesse momento. Eu tiro ela enquanto ela ainda é benigna. Por isso que a colonoscopia acaba sendo a melhor opção. Se você foi lá, visitou seu médico aos 45 anos, fez sua primeira colonoscopia, não é obrigatório fazer colonoscopia todo ano. Esses intervalos vai ser definido pelo seu médico em função do que ele encontrou no primeiro exame. Se você fez um primeiro exame e estava normal, você ganha aí de 5 a 10 anos de folga para precisar fazer uma nova colonoscopia. Se foi encontrado algum pólipo, tinha alguma alteração, alguma outra doença, aí o seu médico que vai definir esse intervalo. Mas a minoria dos casos precisa estar fazendo colonoscopia todo ano. Então, ok, você vai passar por um exame, como você falou, tem muito tabu, mas que hoje é absolutamente confortável, você não sente dor durante o exame, os pacientes recebem uma sedação venosa, então você dorme durante o exame inteiro, não vê nada, acordou, acabou e você está ali cuidando da sua saúde. A gente já trouxe um profissional aqui para falar das cores das fezes. E aí eu queria chamar a atenção também para os tipos de fezes ou se as cores influenciam quando o assunto é câncer. O que mais influencia para a gente é mudança de perfil, mudança de hábito. Aquela pessoa que tinha o intestino funcionando igual um reloginho e um belo dia começa a ficar preso, não funciona mais. Ou o contrário, aquela pessoa que tinha funcionando direitinho ou mais pro preso e que do nada começou a ter episódio de diarreia, essa mudança no seu padrão, cada um conhece muito bem seu corpo, né? Então, essa mudança no padrão é o que chama a atenção mais do que a coloração para uma necessidade de investimento de doenças intestinais. Outra alteração também são os sangramentos. Infelizmente, os sangramentos, ao evacuar, pensando em câncer de intestino, já costumam mostrar uma lesão já que realmente virou câncer. A gente já saiu daquela fase lá do pré-maligno. Então, se você observar sangramento nas fezes, é importante também procurar um médico para investigar se não pode estar associado a um tumor de intestino.
Quando a gente fala de intestino, tem alguma ligação com hemorroidas também? Isso é uma dúvida muito comum. Pois se é. hemorroida pode virar câncer, não tem nenhuma relação. Hemorroida é uma doença 100% benigna. Lógico que também pode sangrar, também pode incomodar e às vezes os pacientes se assustam com sangramento achando que podem estar com um quadro de câncer de intestino, tá? Mas hemorroida não vira câncer, não tem nenhuma relação com câncer de intestino. O que pode ser confundido com o câncer de intestino, no intestino? Em termos de doenças, Sim. O próprio sangramento por doenças do ânus, né, hemorroidas, fissuras, quadros de constipação intestinal, porque eles geram dor abdominal, eles geram também essa alteração no hábito intestinal. Então, isso também pode confundir com sintomas de câncer. Quando você fala de alimentos, o que falar daquelas pessoas que são apaixonadas por alimentos secos? Não são muito fãs de alimentos pastosos, né, líquidos. Então, é muito importante que a gente tenha um alto consumo de fibras na nossa alimentação. As fibras, elas vêm da onde, né? Frutas, verduras, folhas verdes. Quanto mais escura a folha, mais fibra ela tem. Aveia, os grãos, né? Trigo, feijão tem fibra. Então, tudo isso, essa alimentação natural, a nossa alimentação certinha, sabe, da casa da avó? Essa é uma alimentação que ajuda a gente a ter um funcionamento adequado do intestino e prevenir o câncer. Quando você tem uma alimentação baseada só em farinhas brancas, que não tem fibra, que é o pão, o nosso beiju, não estou falando mal do beiju, claro, né? Mas é importante que de alguma forma você compense a falta de fibra nesses produtos, né? O pão, o arroz, o macarrão, o beiju, eles não têm muita fibra. Então, eu preciso associar ele a alguma coisa que me traga fibra. Eu sempre falo para meus pacientes, vai fazer um cuscuz? Coloca uma colherzinha de aveia na massa. Eu estava imaginando. Pode ser colocado uma chia, uma chia, né? a aveia, a linhaça, alguma coisa que acrescente fibra naquele produto que não tem tanta fibra. Essa semana eu fiz um beiju com gergelim. Olha aí. Inventei. E achei extremamente gostoso. Você acredita que ficou muito saboroso? Uma granola, comer Sim. uma fruta, acrescentar uma granola. Então, não é sobre limitar. Se a gente não tiver o prazer de comer algumas coisas gostosas também, né? A vida não faz muito sentido. Mas, então, é saber fazer escolhas adequadas para tornar aquele alimento mais saudável para você. Como nós estamos no mês de outubro, já praticamente finalizando o mês de outubro, mas a gente quer falar de saúde o ano inteiro, como a gente já fala, a gente chama atenção para as mulheres. Aí vamos falar da menopausa, né? Quais são os cuidados que estas mulheres devem ter relacionado ao intestino? Quando a gente tem esse envelhecimento da mulher, né, esse avanço da idade e a diminuição dos hormônios, o intestino tende a sofrer. Então, é muito comum eu receber pacientes que, quando chegam ali na casa dos 50 anos, começam a ter queixa de constipação. O intestino fica preguiçoso por conta de todo esse domínio que o sistema hormonal tem no nosso organismo, né, no organismo da mulher. Então, é importante, além de, aos 45 anos, mesmo sem estar sentindo nada, ter que procurar um médico para fazer a investigação e o rastreio do câncer coloretal, é importante também se atentar cada vez mais à atividade física, ingesta de água e alimentação saudável para manter esse intestino funcionando direito. Porque é uma tendência, as mulheres já são mais constipadas por natureza, a gente já sofre mais com isso do que os homens. E aí, à medida que os anos vão passando, isso tende a piorar, principalmente depois da menopausa. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse passar para quem está em casa, relacionada a exames, os cuidados que as pessoas devem ter relacionado a medicamentos, né? Porque hoje em dia todo mundo resolveu usar todo tipo de medicamento, às vezes até sem orientação de médicos, né? Então, eu acho que o mais importante é lembrar de procurar um médico para fazer essa prevenção, não esperar ter sintoma, porque se você esperar ter o sintoma já pode ser tarde demais. Então, os exames, o médico vai lhe orientar, mas sempre procurar fazer a colonoscopia para o rastreio e não ter medo de fazer o exame. O benefício é muito maior do que qualquer possível insegurança, constrangimento que você possa ter por ser um exame de uma região um pouco tabu. Né? Isso é importante. Quanto aos medicamentos, ficar muito atento à automedicação. Porque o que acontece? Eu falei que a constipação ou a diarreia podem ser sintomas de câncer no intestino. E aí a pessoa começa com um quadro de constipação, e em vez de procurar um médico investigar, começa a tomar remédio por conta própria. Ele está mascarando um sintoma que era um sinal do corpo dele de que ele precisava se cuidar,
e pode estar atrasando, retardando o diagnóstico dele de uma doença grave. Doutora, muito bom estar conversando com você aqui. Nós estivemos aqui conversando com a doutora Conceição Aquino, uma das grandes profissionais do mercado, tá? E a gente fica feliz de poder tirar essas dúvidas e chamar a atenção da população.